O pessoal diz que templo é o local onde a gente se sente mais perto de Deus, ou mais conectado com o nosso Deus. E se a definição de templo for essa mesmo, as montanhas são meu templo. Opa, tá começando agora mais um Conexão Outdoor, hoje para conversar com uma pessoa que certamente você já ouviu falar. Isso porque ela tá em todos os cantos, na neve, no ar, na água, debaixo d'água e no topo das montanhas mais altas do mundo. A médica, empresária, apresentadora e aventureira casca grossa que já subiu o Everest pela face norte e pela face sul, Karina Oliani. Fala, Karina, tudo bom? Eu tô bem, bem entre aspas, né? A gente tá passando aí por um período muito difícil, acho que o mundo inteiro, mas estamos levando da melhor maneira, tirando os aprendizados que essa fase tão difícil tá trazendo pra gente. E estamos bem, porque a gente tá com saúde, então só por isso a gente já tem que considerar que tá bem. Tá certo. Então vamos lá, Karina. Eu acho que é difícil alguém falar sobre a sua perspectiva, né? Porque é impossível te enquadrar em apenas uma atividade. E justamente quando a gente faz muita coisa, né? Se desloca muito, acumula muitas experiências diversas, a gente começa a ver a vida com uma outra perspectiva. Como que você sente essa troca de pele, essa calibragem do teu olhar através da aventura? Eu sinto que a gente, já dizia Einstein, né? Uma mente que se abre a uma nova ideia nunca volta a ser o que era. E eu acho que uma pessoa que parte para uma nova aventura nunca volta como ela era. Toda vez que a gente vai em alguma expedição, numa viagem, ou se joga aí no mundo de alguma maneira, não necessariamente para esportes extremos, mas a partir do momento que você saiu da sua zona de conforto, você se jogou no mundo, para novas experiências, você se transforma de alguma maneira e você troca essa casca, se a gente pode falar assim. Mas eu concordo muito com você, e você mais do que ninguém sabe disso, né? Com as suas viagens de bike aí pelo mundo, nos lugares mais inusitados que você vai. Falando dos esportes agora, como que funciona para ti esse processo de migrar de uma atividade para outra, né? Porque você começou saltando de paraquedas com 12 anos, depois veio o mergulho, títulos nacionais de wakeboard, snowboard, apneia, e aí depois de tantas atividades você se tornou a primeira sul-americana a subir o Everest pelas duas faces. E então como que funciona esse clique pra você, né? Quando basta uma coisa você vai pra outra, e agora assim, subiu o Everest 2 vezes, né? O que eu vou fazer agora? Israel, eu acho que a gente que gosta de estar nesse contato com a natureza, né? A gente gosta de um bom desafio, assim, a gente gosta de um bom perrengue, se a gente pode falar assim. Sair da zona de conforto e tudo que a gente aprende quando a gente tá lá. Por exemplo, o montanhismo, já que você mencionou o Everest. 80% das vezes você tá sofrendo, você tá com um mochilão nas costas pesado, tá congelando as extremidades, tá cansado, tá com falta de ar, tá com algum piriri. A montanha, ela não é um passeio no parque, de jeito nenhum. Mas eu acho que a gente consegue, nessas situações, extrair coisas que outras pessoas que geralmente não gostam dessas atividades, elas não enxergam, né? Elas não veem. Então, por exemplo, a gente tá lá escalando e de repente a gente se dá conta quantas pessoas pisaram nesse lugar e viram essa vista tão única, tão maravilhosa que eu tô vendo. E aí você sai da barraca para fazer um xixi à noite, que é frio pra caramba, mas você olha pro céu e você nunca viu tanta estrela nem num planetário, sabe? Isso na montanha. Mas em outros esportes eu vou migrando, porque quando um esporte começa a me deixar na minha zona de conforto, ou eu já tô muito adaptada, ou eu já tô achando tudo muito fácil, eu gosto de algo um pouquinho mais difícil. Então, um dos esportes assim que mais me desafia que eu pratico é o kitesurf. O kitesurf é um esporte extremamente complexo, porque você está lidando com o vento, que é algo que muda a cada segundo. Você pode ter rajadas de vento, 5 segundos, uma rajada fortíssima, e de repente o vento dá aquele break, né? E ele muda de direção, e você tá com a pipa no ar, ao mesmo tempo você tá controlando a barra com as mãos, e ao mesmo tempo seu pé tem que estar controlando a prancha, mas você tem que estar escutando de onde o vento está vindo para você colocar
o kite na janela do vento e conseguir. Então, assim, são várias coisas ao mesmo tempo. É um esporte bem complexo, que você tem que se dedicar bastante. E o que você aprende na montanha, você consegue levar para o mar. O que você aprende no kite, você consegue levar para a selva. O que você aprende num pedal longo, você consegue levar para uma corrida de aventura. Então, é muito legal esse cross que eu faço entre esses esportes extremos, porque eu levo as lições de um para outro e uma coisa vai complementando a outra, e quando você vê, assim, você tá uma pessoa muito mais resiliente. Pô, você falou de zona de conforto, então dá para dizer que a sua zona de conforto seria quando você chega no nível de dominar determinada técnica e se desafiar em expedições ou em aventuras que puxam bastante seus limites, e aí você fala, poxa, né, agora deixa eu partir para outra. É aí que mora a sua zona de conforto? Quando você fala assim, poxa, eu já sei mais ou menos o que vai acontecer, sabe? É difícil. Por exemplo, o mergulho. O mergulho, eu comecei a mergulhar com 12 anos, eu sou mergulhadora certificada. E teve uma hora que só cair no mar ali, ver os corais e ver os peixes normais, já não... Eu gostava muito de estar ali, eu gostava muito da interação com o mar, só que o negócio já não estava mais me desafiando. E eu senti que eu entrei na minha zona de conforto do mergulho. E foi aí que eu tive a ideia de fazer uma série, que inclusive está no ar agora, no aplicativo do canal Off. Foi para TV, chamou Águas Selvagens, e agora está como Oceano Selvagem no app do canal Off. E foi mergulhar com os maiores predadores dos oceanos. Então eu peguei os bichos mais... que as pessoas acham que, nossa, é um pesadelo mergulhar com um tubarão branco sem gaiola. Não, para mim era um sonho, sabe? Mergulhar com um crocodilo no meio do oceano, lá no México, foi mergulhar com um crocodilo. Mergulhei com a cachalote, que é o maior carnívoro do mundo, com a baleia azul, que é o animal maior que o planeta Terra já conheceu. Depois fui até mergulhar com uma sucurim bonito, que tinha mais de 7 metros de comprimento. Fiquei com ela mais de 1h30 na água, nadando. Foi incrível, assim. E isso que eu te falo, que o mergulho já era uma zona de conforto para mim, mas mesmo dentro do mergulho eu consegui achar um lugar onde eu estivesse sendo desafiada novamente, sabe? Karina, você é inspiração para muita gente, e principalmente para muitas mulheres. E como você é plural, né, provavelmente você deve ter bebido em fontes de inspirações diferentes umas das outras. Você pode contar pra gente, assim, quem te inspirou na sua trajetória até aqui e quem segue te inspirando? Bom, em primeiro lugar, é uma honra para mim poder ser inspiração para os outros. Eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente precisa dessas fontes, né? E uma das maiores inspirações que eu tenho é o meu pai, que é uma pessoa que não é muito aventureira, mas é uma pessoa que tem uns valores tão lindos e ele é tão forte. Ele consegue enfrentar as coisas mais difíceis da vida. Cada vez que eu conheço meu pai, eu admiro e eu amo mais ele, assim. Para você ter uma ideia, ele tá com 62 anos, vai fazer 63 em breve. E ele pegou o Covid, né? Ele pegou o Covid com uma carga viral altíssima e da maneira mais grave que ele poderia ter pego. Ele ficou 30 dias entubado. E aí, depois de 30 dias entubado e passando todas as dificuldades que ele passou, que ele quase perdeu a vida e foi considerado desenganado pelos próprios médicos dele 3 vezes. Quando ele acordou, ele não conseguia falar. Ele estava com uma traqueostomia. E quando ele tirou a traqueostomia e ele conseguiu falar pela primeira vez, a primeira coisa que ele falou foi: hoje vai ser um dia lindo. A primeira coisa que ele falou. Depois de 40 dias sem falar uma palavra, 30 dias entubado, sedado. Então, assim, a resiliência, a força, a beleza interior do meu pai é uma fonte inesgotável para mim de inspiração. E eu ter vindo, eu saber que a minha genética veio um pouco disso, assim, para mim é uma honra tão grande. Eu falo, gente, eu tenho que ter puxado alguma coisa desse homem, né? Porque ele é maravilhoso. Você acredita em determinismo, assim, que as coisas acontecem como tinham que ser? Como que funciona a sua fé, Karina? Especialmente em situações extremas, né? Onde a gente não tem tanto controle. Você pode dominar a técnica, você pode ter experiência, mas tem coisas que não dependem da gente, né? Eu sinto... Eu sei, eu vivi coisas que me provaram que tem algo que vai muito além apenas do que a gente vê e apenas dessa matéria aqui.
É claro que a gente tem anos-luz aí para se desenvolver. Os ocidentais estão mais atrasados do que os orientais nesse campo, com certeza. Mas tem muita coisa aí, né, Israel, que a gente não entende. Vejo que as coisas têm um propósito, elas têm um porquê de acontecer naquela hora, daquele jeito. Eu não sei se tudo acontece como tem que acontecer. Seria muita pretensão minha querer ter certeza e responder isso, mas pela minha experiência, humilde experiência, e por essas décadas de vida, eu vejo que tudo tem um propósito maior, assim, sabe? Você sabe que enquanto não aparecer uma montanha mais alta que o Everest, você vai ter que seguir contando as suas histórias de subir a montanha mais alta do mundo pelo resto da tua vida, né? É óbvio que o desafio de chegar no topo do mundo move a maioria das pessoas que empreendem uma expedição para lá. Mas não é só isso, né? O que te fascina no Everest? E você tem vontade de voltar ainda, depois de ter subido 2 vezes? Olha, é uma montanha que ela tá ficando muito comercial, ela tá ficando com muita gente, infelizmente. Quando eu fui para lá a primeira vez, em 2009, era uma montanha ainda... ela era mais preservada, mais selvagem, só que ela sempre vai ser um lugar especial. Ela é um lugar sagrado, tanto para o pessoal que vive do lado do Tibete, que chamam o Everest de Chomolungma, quanto para o pessoal que vive do lado do Nepal, que são os Sherpas e chamam de Sagarmartha, que é uma deusa para eles. É uma montanha extremamente mágica, a montanha é linda. Assim, o percurso, depois que você passa dos 8.000, a crista dela, a exposição, a face, a altura, a vista ao redor quando você gira 360 do cume, é uma coisa assim inexplicável, é maravilhoso. Mas a gente tem muitas outras montanhas, que não só o Everest, que também tem coisas maravilhosas, e cada uma com a sua beleza. E como tem muita montanha no mundo e a minha vida é curta, a nossa vida é muito curta, agora que eu já subi ela 2 vezes, eu tô dando preferência para ir para as outras, mas é claro que se alguém chegar e falar assim, ó, você tem um convite, tipo, tá aqui, tá paga a expedição, que é extremamente cara, mas aqui, ó, você vai com a gente de alguma maneira colaborar de algum jeito. É óbvio que eu não vou recusar o convite, óbvio que não. Você tem algum desejo de fazer os 7 cumes? Conforme foi passando e eu fui adquirindo mais experiência na alta montanha, eu não tenho mais esse desejo de escalar os 7 cumes. Claro, de novo, qualquer montanha que eu for, eu vou estar feliz e eu vou preferir estar na montanha do que na cidade, e eu topo. Mas se eu tiver que escolher e batalhar e correr atrás, eu sou muito mais atraída por essas montanhas mais selvagens, mais inóspitas e mais íngremes. Eu gosto muito dessas montanhas que eu falo que a montanha é sexy pra mim. Ela é sexy porque você olha pra ela assim e ela tem um formato e um shape e uma coisa que ela tá falando, vem aqui, me escala. E elas são extremamente atrativas pra mim, sabe? Então eu não sei explicar, são as montanhas que são mais escarpadas, assim, que tem esse formato mais de pirâmide e que você olha pra ela e você fala, meu Deus, que coisa difícil. São essas as montanhas que mais me atraem. O projeto Dharma, que hoje é o Instituto Dharma, ele foi uma ideia minha e do Anderei Polesse, né, que a gente fundou esse instituto há 5 anos atrás. A gente está no Piauí, na Bahia, em Pernambuco, no Ceará, na Amazônia, no Acre, na África, no Nepal, na Índia, em Fiji. Então, não é só no Brasil, né? O Dharma a gente acredita que é uma coisa muito pura, muito linda e muito maior para ela se ater a essas fronteiras que foram meramente desenhadas por homens. E a gente leva medicina especializada de primeiro mundo, a medicina que tem dentro do Einstein, do Sírio-Libanês, dos melhores hospitais aqui do eixo sul-sudeste. A gente leva para todos esses cantos que muitas vezes não tem nenhum enfermeiro ou nenhum posto de saúde. E não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque o Dharma acredita que a gente precisa de 3 coisas para que as pessoas possam atingir o seu potencial máximo, que é a saúde, a educação e a sustentabilidade.
Bom, então eu aproveito para emendar essa pergunta, que nem todo mundo tem claro, né, o seu propósito na vida, né? E aí acho que talvez quem não te conheça muito bem e te vê subindo montanha, te vê mergulhando em atividades radicais, às vezes pensa que é só isso, né? E você tem claro a sua missão, assim, o seu propósito? Olha, Israel, agora eu tenho muito claro para mim, né? O Dharma aconteceu de uma maneira praticamente mágica na minha vida. Só que não foi. O Dharma, ele exatamente, ele pegou tudo que estava na minha essência, misturou da maneira mais bonita que podia e aconteceu, que é a paixão pelos ambientes selvagens, pela natureza, a medicina e a paixão por ajudar o próximo e os esportes. E as pessoas saem com uma alegria, elas saem com a alma realmente recarregadas, reenergizadas dessas expedições. Fazer o bem é mais gostoso para quem faz do que para quem recebe, na maior parte das vezes. Eu posso te falar por experiência própria. Então as pessoas saem de lá assim nas nuvens. Não teve uma pessoa que foi para uma expedição do Dharma até hoje que não voltou em outra expedição do Dharma. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Karina, o nosso ego é um sujeito traiçoeiro e perigoso, né? Com tantas façanhas extraordinárias como você já fez, como que você trabalha na sua cabeça para não se sabotar e continuar dando seu 100% em tudo que você faz, encarar com humildade a próxima aventura? Eu realmente acho que o ego é uma coisa que todos os seres humanos eles têm que vigiar. Watch your ego. A gente tem que vigiar o nosso ego a vida inteira. E a vida, quando a gente esquece de fazer essa função, essa tarefa tão importante que nós temos que fazer com frequência, eu acho que a vida vem e te lembra que você é um grãozinho de areia no oceano, né? Que não adianta nada, você pode ter conquistado o que for, você pode ser o maior milionário do mundo, você pode ser a pessoa mais famosa ou importante, e isso não significa nada. E aí, se você esquece de vigiar o seu ego, a vida vem e esfrega na sua cara assim, ó, pra você lembrar. A gente tem que estar sempre olhando pra dentro, e isso é uma coisa que eu gosto muito quando eu saio em expedições. Seja no fundo do mar, quietinha lá comigo mesmo, seja numa montanha, porque você tá lá sozinho e ninguém te conhece nesses lugares. As pessoas não falam, é a Karina Oliani que subiu o Everest 2 vezes. Dane-se quem você é. Importa a sua essência, importa o ser humano que você é, importa como você trata as pessoas. Karina, você já teve em alguma situação de alta montanha, onde você estava numa expedição, né? E de repente você se vê naquela situação onde você precisa abandonar a sua missão ali para vestir o jaleco, né? Para socorrer, que é a sua especialidade, né? Minha própria primeira tentativa de escalar o Everest em 2003, a gente encontrou um cara que estava com as pálpebras coladas, congeladas. Os cílios dele era uma capa de gelo assim na frente do olho. Ele não enxergava nada. E a gente achou até que ele estava morto porque a luz estava parada ali em cima, quase 8.500, acima de 8.500 e de altitude, que já é uma altitude não compatível com a vida, né? Ele não tinha mais oxigênio, estava com o olho completamente fechado, imóvel. A gente achou que era um corpo e depois a gente viu que não era. Quando a gente viu que não era, eu e o Pemba, a gente decidiu trazer esse cara para baixo. A gente sabia que as nossas chances eram bem baixas, mas a gente optou na hora por trazer o cara para baixo, nem pensou duas vezes. A gente só conseguiu fazer o cume porque a equipe dele chegou, reconheceu ele, e eram 9 pessoas e tinham muito mais chances de salvar eles do que a gente. A gente já tinha feito a medicação, já tinha feito tudo que a gente podia fazer, a gente entregou ele de volta para a equipe dele, que salvou a vida dele. Eu valorizo muito a vida num geral, eu não estou falando só a vida humana, sabe? Então eu acho que eu tenho isso muito na minha essência e para mim não é uma dúvida. Eu vou salvar uma vida ou eu vou atrás do meu objetivo. Sempre a vida vai vir em primeiro lugar. Karina, o que você trouxe dessas experiências outdoor para a linha de frente do combate do coronavírus que você teve presente agora em São Paulo? Uma das principais coisas que eu trouxe é a paciência.
paciência e a resiliência, assim. O Covid, ele é uma doença que demanda tempo, demanda paciência. O paciente, uma vez que ele começou a desaturar e que ele tá ruim, que o pulmão dele foi acometido, é tempo. Você precisa de paciência mesmo e de tempo para ele voltar a desmamar do oxigênio, para ele voltar a ter uma saturação boa. E as pessoas hoje em dia, tá todo mundo muito imediatista, todo mundo quer uma solução para ontem. Essas expedições, né, elas me ensinaram a ter bastante paciência, porque às vezes eu tenho que sentar dentro da minha barraca e esperar 5 dias a tempestade passar. Não é na hora que eu quero. Eu escalo no termo das montanhas, eu não escalo nos meus termos. E o Covid me pediu bastante paciência, principalmente com alguns pacientes específicos que eu tava lá uma semana, voltava na outra semana, eles ainda estavam lá, voltava na outra semana ainda. E assim, eu tinha que explicar isso para eles e fazer eles entenderem que eles precisavam dar tempo ao tempo. Karina, para a gente encerrar, se a gente não pode te enquadrar em uma atividade só, que você está em todos os lugares fazendo de tudo, eu queria que, se você puder, como que você se definiria em um sentimento, não em uma coisa, mas em um sentimento? E por quê? Olha, Israel, eu acho que tem uma palavra que me define bem. Não é um sentimento, mas é uma palavra. Essa palavra é aventura. Seja na medicina, seja no Dharma, seja nas montanhas, seja no mergulho, seja velejando. Não importa qual, descendo o rio. Eu amo aventura. Eu acho que a vida é a maior aventura de todas. Porque o significado da palavra aventura é ad venture, o que está por vir em latim. Eu deixei de achar que a finitude da nossa vida é algo tão ruim. Talvez não seja, talvez seja justamente o que faz a nossa vida ser tão valiosa, tão especial, tão preciosa. Pô, maravilha, só tô achando que no teu currículo tá faltando uma aventura de bicicleta, viu? Não ia falar nada, mas tô esperando aí de te ver fazendo umas travessias aí de montanha, pedalando. Eu adoro, você sabe que eu fiz uma cicloviagem muito legal, né? E foi sensacional, assim, eu nunca vou esquecer, a gente pedalou em vários lugares lindos, inclusive todo o deserto do Atacama. Foi um baita aprendizado e eu lembro com muito carinho, com muita saudade. Eu acho que tá na hora de eu marcar uma nova cicloviagem. Então não tá faltando, me enganei. Obrigado, viu, Karina? Adorei a entrevista. Obrigada, Israel. Obrigada pelo convite, pelo bate-papo, pelas perguntas que me fizeram pensar pra caramba. Gostei muito, me desafiou muito. E a gente se fala em breve. Tomara que a gente se bata aí em algum pedal em breve também. E no próximo Conexão Outdoor a gente vai bater um papo com o especialista em sobrevivencialismo e youtuber Celso Cavallini. Até lá!